sempre bom poder cultuar a Deus com outros irmãos. É sempre bom poder cultuar a Deus em outras igrejas. É sempre bom estar noutras casas, mas nada melhor do que a nossa casa. Nada melhor do que estar de volta e ter comunhão com os irmãos e o culto de adoração com os queridos irmãos e poder expor a palavra do Senhor a esta igreja que o Senhor mesmo tem reunido neste lugar. E é isso que nós faremos neste instante. Pela graça de Deus, muitas chuvas, chuvas de bênçãos e chuvas literalmente. Me disseram que a Bahia estava chovendo demais. Eu saí e a Bahia parou de chover e eu trouxe a chuva para cá. Se eu trouxe para cá, ainda vai chover muito ainda. Mas Deus sabe, Deus protege as famílias que têm passado por dificuldades em nossa cidade, inclusive, decorrentes dessa chuva, que nós possamos orar por cada uma delas também e rogar a Deus que nos proteja e nos sustente em meio a tão necessárias chuvas que certamente nós carecemos, mas também que Deus proteja todas as vidas também. Meus queridos e amados, à luz da palavra do Senhor, quero nesse instante convidar os queridos para abrirem as suas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo, no capítulo 6, a partir do versículo 14, e eu farei a leitura até o versículo 1 do capítulo 7. 2 Coríntios 6, 14 a 7, 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo, o tempo de adoração que o Senhor nos permite. Te louvamos e te agradecemos pela vida de todos os queridos que estão aqui nesta noite. Te louvamos e te agradecemos pela vida daqueles que quiseram estar aqui e por qualquer impedimento, ó Pai, não puderam. Que possam assim, ó Pai, mesmo online, cultuar ao Senhor, participar desta comunhão conosco à luz da Tua Palavra, e que a Tua Palavra encontre os seus corações também, bem como todos aqueles que nos assistem e nos acompanham. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito instrua o Teu povo, ó Pai, na edificação da Tua igreja, que o Teu Santo Espírito abra os corações de cada um dos Teus servos, para que possam assim compreender da Tua verdade. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós, entendendo que muito mais ainda o Senhor o fará. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, certamente ao longo da sua vida você vive relacionamentos. Todo ser humano ao longo da vida vive relacionamentos. A começar, os bebês têm um relacionamento muito profundo e muito íntimo com as suas mães. Até pelo próprio cuidado, pelo próprio ato da amamentação, há uma certa ligação que acaba perdurando anos e anos, algumas vezes extrapolando o relacionamento que deveria ser de mãe com filho. Há relacionamentos que nós temos quando crianças, com outras crianças, com primos ou com vizinhos. Relacionamentos que nós temos quando entramos nas escolas, com os nossos colegas, quando começamos a trabalhar.
Vários são os tipos de relacionamentos que nós temos. E muitos desses relacionamentos não há necessidade de sentimentos para termos eles. Por exemplo, quando nós nos relacionamos com colegas de trabalho, nós não precisamos amar os nossos colegas de trabalho para nos relacionarmos com eles. Quando nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, nós não precisamos ter uma amizade íntima com eles para nos relacionarmos com eles. São relacionamentos que nós vivemos ao longo da nossa vida, necessários, relacionamentos que compõem a sociedade e compõem a nossa própria vida, mas relacionamentos que necessariamente não envolvem proximidade íntima ou sentimentos para que estes relacionamentos aconteçam. Nós temos vivido, infelizmente, nos nossos dias, a igreja cristã tem se aproximado perigosamente num relacionamento com o mundo. Nós temos visto igrejas ao longo dos nossos dias criando programações cada vez mais parecidas com o que nós vemos no mundo. Mas para quê? Para se relacionar com as pessoas que estão no mundo, criar vínculos com essas pessoas. Desta forma, nós temos visto práticas de cultos com elementos culturais, com elementos de religiões ocultistas, inclusive, para se aproximar das pessoas que vivem esses tipos de religiões, inclusive. Relacionamentos extremamente perigosos para a igreja. E com isso, dentro do liberalismo teológico, isso facilitou demais esses tipos de relacionamentos. E muitas vezes nós temos visto o mundo dentro da igreja. E em muitos casos, muitos grupos, inclusive, ensinam aos seus membros a viverem num ritmo de vida que não se distingue em nada do ritmo de vida das pessoas que estão vivendo no mundo. Essa é a realidade que nós temos vivido em nossos dias. Relacionamentos são necessários para as nossas vidas, mas nós precisamos fazer distinções destes relacionamentos para que nós possamos tê-los na medida exata, de acordo conforme cada um desses relacionamentos. Inclusive, o relacionamento que a igreja tem que ter com o mundo. Há limites e há um propósito desse relacionamento. E se fugirmos deste propósito, nós cairemos num grande perigo. Essa segunda epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto, Paulo destaca alguns momentos de consolo àquela igreja, momentos como na primeira epístola de exortação àquela igreja, consolo em momentos de aflição, força em meio à fraqueza, e fraqueza inclusive espiritual, que muitos daqueles irmãos estavam vivendo, mas também discernimento dos verdadeiros ensinos, dos falsos ensinos, que muitos estavam adentrando, e dos relacionamentos que eles estavam tendo com falsos mestres, com falsos profetas, deixando estas pessoas entrarem na igreja e ainda ensinarem à igreja certos preceitos contrários ao que Paulo havia pregado, contrários ao verdadeiro cristianismo. O exemplo desses ensinos, Paulo registra nessa segunda carta, orientando esses cristãos a permanecerem fiéis a Deus e aos ensinos de Deus. Fiéis ao relacionamento que eles tinham com Deus, e não a relacionamentos que estavam sendo criados ali, que estavam afastando eles do Deus eterno, do Pai eterno. E fiel, não importando qual a circunstância que eles estavam vivendo naqueles dias. Enquanto o apóstolo Paulo enfrentava críticas naquela igreja, por ocasião de falsos mestres, porque muitos adentravam a igreja e criticavam a pregação do apóstolo Paulo, Paulo defende com sinceridade no seu coração, como servo do Senhor, a sua postura como apóstolo, e convida aqueles irmãos a estarem atentos, a observarem a sua vida e se apartarem das práticas do mundo, do que o mundo estava ali oferecendo.
O mundo de então, ele era compartilhado de uma cultura judaica cristã, mas que os preceitos judaicos estavam ainda no mundo muito enraizado. Um mundo governado pelos romanos, mas que na sua essência a religião era judaica. E muitos desses pregadores adentravam a igreja para criticar os ensinos do apóstolo Paulo, distanciá-los destes ensinos. A segunda carta aos Coríntios, de fato, ela foi escrita para cristãos, para os membros da igreja de Corinto. Não foi para a cidade de Corinto, foi para aquela igreja. E naquele momento em que Paulo estava na Macedônia, na sua terceira viagem missionária, onde ele recebe de Tito algumas informações, Tito havia estado ali naquela igreja, e ele traz notícias. Se nós avançarmos um pouquinho, no capítulo 7 mesmo, a partir do versículo 6, diz assim o texto aí nesta epístola: porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a primeira carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Tito havia estado naquela igreja, ouviu o testemunho daqueles irmãos, traz então essas informações para o apóstolo Paulo, o que aquela igreja estava vivendo num relacionamento perigosíssimo com os ensinos dos falsos mestres, que estavam levando de volta as práticas judaicas ao mundo de então, e que eles deveriam estar cada vez mais longe. A igreja de Corinto estava crescendo e crescendo muito. A igreja de Corinto, por estar numa cidade muito grande, se desenvolvia naquele momento. Mas também Paulo ficou atento e sabendo de que muitas coisas estavam crescendo naquela igreja, inclusive os falsos ensinos e os falsos mestres que estavam ali vivendo. Pregadores que entravam na igreja e que começavam a ensinar os membros da igreja a adotar práticas judaicas e a se afastarem dos verdadeiros ensinos da palavra do Senhor. Boa parte de 2 Coríntios vai tratar desse assunto, dos falsos mestres, dos problemas causados por eles. A igreja em Corinto estava rodeada de imoralidade por causa desses falsos mestres. Imoralidade e falsa religião. E os cristãos eram frequentemente tentados a deixar a prática cristã, o que Paulo tinha ensinado, a voltar à sua prática antiga, ao que eles viviam no mundo. E então Paulo, considerando essa situação, escreve esta carta. E no texto em que nós lemos aqui, nós vemos claramente Paulo tratando de como aqueles cristãos deveriam ter uma vida com o Senhor, deveriam viver uma vida para ter uma comunhão com o Senhor. Por isso que a santidade é essencial para ter comunhão com Deus. Sem santificação, ninguém se relaciona com Deus, ninguém verá a Deus. A santidade, a santificação é essencial para ter relacionamento com Deus. E a primeira coisa que Paulo ele traz aqui para os irmãos da igreja de Corinto é que eles deveriam claramente se afastar, deixar, se isentar do pecado, porque o pecado não tem lugar na vida do cristão. O versículo 14 e 15 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?
Paulo vem ensinar que o pecado não tem lugar na vida do cristão. E nesses versículos ele deixa claro isso. Nós encontramos nestes versículos uma lista de coisas que são totalmente opostas. Não dá para se aproximar num relacionamento. São extremos. E os extremos é o ponto mais distante entre uma coisa e outra. E Paulo traz uma relação disso. Paulo não encoraja a nenhum tipo de compromisso dos cristãos com esta coisa. E compromisso tem esse sentido de compromessa, ou você se comprometer com alguma coisa. E Paulo então destaca algumas dessas coisas que nós não podemos nos comprometer em momento algum. Em circunstância alguma, o cristão tem que ter promessas com estas coisas, fazer promessas para essas coisas, ou ter um relacionamento com essas coisas. Ele não nos diz que um pouco de mal pode coexistir com o bem. Não tem problema você viver uma vida santa diante de Deus e de vez em quando você viver o erro. De vez em quando você escorregar, de vez em quando você praticar uma maldade e assim por diante. Paulo deixa claro que não deve ser assim. Meus irmãos, nós sabemos claramente que os cristãos pecam. Isso é um fato. E você sabe muito bem disso. Mas o que Paulo demonstra aqui é que não deve haver tolerância com o pecado e com o mal. Na primeira carta de João, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É fato que nós falhamos, é fato que nós pecamos, mas nós temos que admitir esses erros e procurar o perdão de Deus para nos manter em comunhão com Ele. A própria carta de João nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Paulo está ensinando aqui não é a ausência do pecado na vida do cristão. Quando ele fala claramente, deixa claro que o pecado de forma alguma tem que ter lugar na vida do cristão, ele está dizendo: não devemos aceitar o pecado na nossa vida. Nós precisamos ser intolerantes com o pecado. Se você quer ser intolerante com alguma coisa, seja com o pecado. Se você quer demonstrar intolerância na sua vida, demonstre com o pecado. Seja intolerante. Não permita isso. Seja radical quanto a isso. Não abra brecha e nem exceções para o pecado na sua vida. Temos, sem dúvida alguma, dificuldades em nossas vidas, e como João vai dizer aqui, se nós falarmos que não cometemos pecado nenhum, nós somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas se ao mesmo tempo nós nos declararmos cristãos e vivermos numa vida prática do pecado, a palavra de Deus também não está em nós. E nós somos mentirosos diante de Deus quando nós dizemos que estamos em comunhão com Ele. Porque não pode haver, de forma alguma, comunhão com Deus sem uma busca pela santidade, sem uma busca pela vida de santidade. Certas religiões orientais, eles ensinam que o bem tem que coexistir com o mal. Talvez você conhece bem isso. O bem precisa contrabalancear com o mal para que a coisa seja completa. Que a mancha, uma pequena mancha do mal, não vai estragar todo o bem. Que precisa de uma pitada do mal na vida das pessoas.
que precisa ter harmonia entre o bem e o mal, que esses dois opostos tão distintos precisam existir em harmonia. Eu não sei se você já ouviu e viu pelo menos o símbolo do yin e yang. Aquele círculo onde a parte preta é representada ao mal e a parte branca representada com o bem, e uma se entrelaçando com outra e uma tendo uma parte da outra em si. Para eles ali é exatamente isso, é a filosofia chinesa, onde esse yin yang são duas energias opostas, mas complementares. Ou seja, para o bem ser completamente bem, tem que ter uma pitada de mal. Sem dúvida alguma, esse é um ensino que contraria completamente o ensino bíblico. É impossível o bem se relacionar com o mal. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver entre o bem e o mal? Que relacionamento pode haver? Nenhum. Nenhum relacionamento de comunhão. E segundo os chineses, dentro dessa sua filosofia, o mundo é regido por essas energias opostas, em um movimento constante. Isso é o significado desse yin yang, né? O mundo é regido por isso, e nós sabemos muito bem que o mundo é regido por algo que é o maior de todos os bens, que é o nosso Deus. Os discípulos de Cristo, meus irmãos, não podem comprometer-se com o erro. O compromisso, a promessa que os discípulos de Cristo fez, foi com Cristo, o bem maior, o maior de todos os bens vindo a esta terra, o perfeito bem. É a Ele que nós temos compromisso. Por isso, é que de forma alguma o pecado não tem lugar na vida do cristão, ou seja, o pecado não tem que ter lugar na vida do cristão. Quando nós falamos que nós falhamos, que nós somos pecadores, às vezes usamos até de desculpas quando falhamos. É verdade, o pecado ainda nos influencia. É verdade, a carne ainda é fraca. Isso não é justificativa para você viver uma vida de pecado, porque o pecado não pode ter lugar na vida do cristão. Você pode até falhar, você pode até pecar, mas Paulo está dizendo, não busque isso. Não busque sociedade da iniquidade com a justiça. Não busque comunhão da luz com as trevas. Não tenha harmonia entre Cristo e o maligno, nem união do crente com o incrédulo. Quando nós olhamos esses tipos de relacionamento, nós estamos olhando o relacionamento daquele que nos chamou a viver sem pecado, com pessoas que estão vivendo segundo aquele que os chamou para pecar. Isso é justiça, isso é iniquidade. O pai da justiça é Cristo, o pai da iniquidade é o diabo. O pai dos crentes é Cristo, o pai dos incrédulos é o diabo. É isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente precisa ter clara na nossa vida e nos nossos relacionamentos. A santidade, a santificação é essencial na comunhão, para ter comunhão com Deus. A segunda coisa que Paulo nos diz aqui, primeiro que o pecado não tem que ter parte na vida do cristão. Segundo, que a santificação é baseada em nossa relação que temos com Deus. O versículo 16 a 18 diz assim, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e serão o meu povo, conforme Levítico. Porém isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, conforme diz Isaías.
Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, conforme diz lá em 2 Samuel. Paulo então traz à tona referências bíblicas do Antigo Testamento para mostrar claramente o relacionamento que Deus espera do seu povo com Ele. Não um relacionamento comum como colegas de trabalho, não relacionamentos comuns como pais e filhos, como vizinhos, como colegas de escola, mas um relacionamento que vai além de todos os nossos relacionamentos, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de santidade. Por isso que a santificação ela é baseada no nosso relacionamento que temos com Deus. Por maior relacionamento que você tenha com o homem mais santo desta terra, sua santificação não é baseada nesse relacionamento. Pode ser o homem mais consagrado a Deus, e se você tiver extrema intimidade com Ele, a sua santificação não está baseada neste relacionamento. A sua santificação está baseada no relacionamento que você tem com Deus e somente a Ele. E Paulo deixa muito claro com aqueles irmãos que o que eles estavam ouvindo, com o que eles estavam aprendendo, daqueles mestres ou aqueles que se diziam grandes mestres, não poderia produzir santificação na vida deles. Pelo contrário, sendo falsos mestres, produziriam desvios da verdade de Deus. E então, Paulo nesses versículos vai usar essas referências bíblicas e que aqueles homens conheciam, que aquela igreja conhecia claramente, para mostrar que Deus ainda deseja esse povo santo, deseja esse povo que se relaciona com Ele, porque o desejo de Deus para com seu povo é ter comunhão com seu povo. E deveria ser o anseio de todo o povo de Deus, ter comunhão com Deus. Deveria ser o anseio mais ardente no coração do crente, ter comunhão com Deus. Deveria ser o que o crente buscasse em maior quantidade, dedicação e tempo, ter comunhão com Deus. Mas será que é isso que nós temos visto nos nossos dias? Será que de fato a igreja cristã, os cristãos têm desprendido tempo, têm desprendido recursos, têm desprendido vontade para ter relacionamento com Deus? Ou se o que nós estamos vendo nos nossos dias é as pessoas deixando este relacionamento e comunhão com Deus em quinto plano? Se sobrar tempo, se sobrar recurso, se eu ainda tiver forças. Eu não sei quem publicou, se foi hoje, eu não sei, creio que não foi no grupo da igreja. Aí ele publicou uma foto que tinha 4 quadros. O primeiro quadro, às 10 da manhã, o cara num churrasco, feliz da vida. Um segundo quadro, o cara lá na piscina, nadando, na maior alegria. O terceiro quadro, sentado em frente à televisão, vibrando, seja com um jogo, com qualquer outro programa. O quarto quadro, ele na igreja, com a Bíblia aberta e dormindo no momento do culto. Qual é o tempo que você tem se dedicado para se relacionar com o Senhor? Porque a sua santidade, a santificação da sua vida está relacionada com esse tempo de adoração, de culto, de louvor e dedicação a esse relacionamento. Não queira dizer que você quer ser santo tendo relacionamento com Deus 1 hora na semana, 2 horas na semana. Quiçá fosse tudo isso. Meus irmãos, esse Deus puro, ele não pode ter amizade, relacionamento com o pecado. Esse Deus santo não se relaciona com o pecado, por isso nós temos que nos separar da impureza, por isso nós temos que nos separar de todo o mal, para que não vejamos isto como uma tarefa tão desagradável, pesarosa, de renúncia.
nós teremos que lembrar do grande privilégio que o apóstolo Paulo descreve deste relacionamento. Lembrar aqui que é um grande privilégio descrito neste versículo 18, quando Deus diz assim: serei o vosso Pai. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, o grande Redentor, Ele quer ser o nosso Pai. Aqueles que entregam a sua vida são transformados em filhos de Deus. Que tão grande privilégio é esse? Você já percebeu isso? Você tem noção deste grande privilégio? De ser chamado filho de Deus? De ter como Pai o Criador de todas as coisas? O Todo-Poderoso? O grande eu sou? Se nós tivéssemos a percepção clara disso, nós deixaríamos absolutamente tudo por causa desse Pai. E de fato nos entraríamos de cabeça nesse relacionamento. E aí nós teríamos uma vida de santidade e cresceríamos numa vida de santificação. Os cristãos têm imenso privilégio de serem chamados filhos e filhas, como diz o versículo 18. Diz o Senhor Todo-Poderoso. O que nós vamos fazer para aproveitar desta abençoada amizade, deste abençoado relacionamento com Deus? Sabe por quê? Porque a sua santificação, a sua santidade está ligada diretamente a este relacionamento. Se você não se relaciona com Deus, você pode orar o dia inteiro. Se você não se relaciona com Deus, você pode ler a Bíblia toda 10 vezes por ano. O relacionamento com Deus não é só ler Bíblia e orar. Relacionamento com Deus é todos os dias e todas as horas, que inclusive oração e leitura bíblica estão inseridos nesse relacionamento. Agora, como dizer que eu me relaciono se nenhuma dessas duas coisas que são essenciais fazem parte da minha vida? O que vai fazer? O que faz parte do seu relacionamento com Deus? Pense nisso. O que faz parte do seu relacionamento com Deus? Porque o que faz parte do seu relacionamento com Deus é que dirá se você está crescendo em santidade ou não. Mas Paulo fala de uma última coisa. Primeira, que o pecado não pode ter parte na vida do cristão. Segundo, que a nossa santidade tem relação direta com o nosso relacionamento com Deus. E terceira, que a santificação tem que ser na vida prática. A santificação reflete na vida prática. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do Espírito, aperfeiçoando-nos a nossa santidade no temor de Deus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas? Deus ser o nosso Pai, sermos filhos e filhas, nos relacionarmos com Deus em santidade e pureza, andar com Deus. E então, quando Paulo cita, lá de Levíticos, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está mostrando claramente que aqueles que se afastam da impureza, aqueles que deixam o pecado fora da sua vida, Deus está conosco, se relacionando conosco. Se você vive numa vida de pecado, não vem dizer que você tem relacionamento com Deus, porque Deus não está tendo com você. Porque Deus não se relaciona com o pecado. Por causa desse grande privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus, nós temos que nos purificar de toda impureza. Não é apenas 50%, nem 90%, nem 99%. Nós precisamos buscar nos purificar de toda a impureza, de toda imundície. Por quê? Por causa do nosso amor
do nosso respeito, da nossa obediência a Deus. Ele merece nosso serviço de santificação. É como se você se colocasse diante de Deus e dissesse assim: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Senhor, eu não tenho nenhuma moedinha como a viúva pobre para jogar lá no gasofilácio. Nada. Mas eu tenho a minha vida de santidade para o Senhor. Isso eu quero fazer. Isso eu quero entregar ao Senhor. Isso eu quero viver porque o Senhor merece. E nós devemos buscar na vida prática isso, em todas as áreas da nossa vida. Temos que ser limpos de toda e qualquer impureza. Quando Paulo menciona duas categorias aqui de impurezas, duas categorias que são amplas de pecado, que têm que ser expurgadas da nossa vida. A primeira categoria que Paulo fala aqui é tanto na carne, ou seja, impurezas da carne. E isso incluiria todas as formas de imoralidade e mundanismo que a igreja estava vivendo. Pecados sexuais, embriaguez, vícios, desonestidade, todas as características que a carne traz para as nossas vidas, elas têm que serem abandonadas, deixadas de lado. Pessoas que praticam tais coisas não entrarão na comunhão eterna com o Pai. E se você olhar Gálatas, você vai ver bem essas obras da carne, lá no capítulo 5 de Gálatas. Mas também Paulo cita outra área que abrange, que é a impureza do espírito, tanto da carne como do espírito. Impureza espiritual e religiosa também tem que serem removidas das nossas vidas. E nós temos visto uma quantidade de impureza religiosa dentro das igrejas absurdas. Impurezas de culto diante de Deus, elementos que são inseridos nos cultos que são puramente elementos humanos, impuros. Quando Deus, inclusive no Antigo Testamento, ordenava que o povo, antes de cultuá-lo, purificasse os elementos, é para que não houvesse nenhum tipo daqueles elementos impuros no culto a Deus. Mas muitos vivem essa prática. A cidade de Corinto é conhecida como a cidade de maior prostituição idólatra espiritual das cartas de Paulo. A quantidade de postes ídolos e de deuses era absurdo. E eles sabiam muito bem, e Paulo estava criticando algo que muitos que ali dentro da igreja estavam vivendo. Quem sabe no domingo cultuava a Deus e na segunda tomava um passe lá no centro de Macumba. Quem sabe no domingo estava lá louvando a Deus e na segunda estava lá no templo de Afrodite. Possivelmente estava acontecendo isso. Impureza religiosa. Os cristãos em Corinto estavam rodeados por essa idolatria. E Paulo usa esse exemplo específico. E eles sabiam da idolatria que eles estavam vivendo. Mas não é diferente, nós estamos rodeados de uma variedade de doutrina humana, de filosofias, de práticas de espiritismo dentro das igrejas, de adoração de santos, de imagens, de comunhão com trevas, com o mundo, de uma forma cada vez pior. E a igreja tem caminhado nessa direção. A igreja cristã tem vivido nessas circunstâncias. O verdadeiro cristão não pode continuar a participar desses ritos impuros. O verdadeiro cristão não pode nem se aproximar destes lugares que têm essas práticas. O verdadeiro cristão não pode nem ir lá e dizer, não, deixa eu ir lá conhecer para ver como é. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você fugir da idolatria, fugir da impureza, fugir das tentações. E se você tem um lugar que diz ser religioso, e vai lá e já sabendo de certas práticas, você vai estar lá com eles, você está tendo essa comunhão com eles.
Paulo está dizendo, fuja de tudo isso. O verdadeiro cristão não pode continuar a participar dessas práticas. Nós temos que nos limpar de toda e qualquer impureza, adorando somente a Deus. Nossa adoração a Deus tem que ser de acordo como João descreve, de acordo à sua verdade. Eu já ouvi certos tipos de práticas impuras dentro de igrejas que arrepiam os poucos cabelos que ainda me restam. Certo tempo, um colega comentava que um dos seus irmãos foi num desses grupos que se dizem evangélicos e grandes do nosso país, e no local que se encontrou, muitos jovens, e parecia mais uma balada. Até aí, tudo bem, para eles. Mas disse que em um certo momento, e eu brincava até com ele, deveria ser os diáconos da igreja. Mas nós, como presbiterianos, é possível que seriam os presbíteros, porque com bandejinha servindo a igreja, é presbítero que faz. Mas de que em meio àquele alvoroço emocional, passavam os presbíteros, brincando, com a bandeja com pílulas servindo para os jovens. O que era, nem eu sei, nem ele sabe, nem o irmão dele sabe, porque ele não provou. O que alguém, num dito culto de louvor a Deus para jovens, estava fazendo com pílulas no meio dos jovens? Impureza espiritual. E tem coisas piores do que isso, por incrível que pareça. E muitos estão indo lá. E muitos dos nossos jovens vão para esses lugares para conhecerem. Fuja de tudo isso. A nossa adoração tem que ser na verdade do Senhor. Sem nos santificar, meus queridos, não teremos comunhão com o Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. Se queremos ter comunhão com Deus, nós devemos buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Se nós queremos ter comunhão com Deus e nos aproximar de Deus, a santidade é essencial para aqueles que são chamados filhos de Deus. O relacionamento com Deus é essencial para a nossa santidade. Se nós queremos de fato viver uma vida de santidade nos relacionando com Deus, precisa ser completa. Não só um dia, não só 2, não uma semana, não só numa área da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida, na vida prática. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que tem sido manchado por milhares e milhares de anos pelo pecado. E o diabo tem trabalhado com toda sorte de artimanha ao longo desses milênios. E o diabo tem se aperfeiçoado cada vez mais nessas artimanhas. Assim como foi lá em Corinto, usando falsos mestres para fazer com que os crentes voltassem às práticas antigas. Nós estamos nos nossos dias rodeados de violência, de pornografia, de desonestidade, de falsa religião. Pecados que atraem a carne, pecados que destroem com o espírito. E Deus, certamente, nós sabemos disso, Ele não quer nos isolar do mundo. E é exatamente isso que Cristo, quando lá no Evangelho de João, vai dizer: eu lhes tenho dado a tua palavra, falando com Deus, orando ao Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Meus irmãos, será que se nós vivermos num relacionamento com o mundo crerá em Jesus, se ele não enxerga Jesus em nós? Se nós estamos vivendo como o mundo? Se não estamos vivendo diferente? Se não estamos de forma alguma fugindo dos pecados? Como Paulo escrevendo a Timóteo diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. De todos esses erros, Timóteo, fuja. E como Mateus, no Evangelho, vai dizer que nós devemos ser luz e brilhar nesse mundo de trevas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Meus amados, nunca foi fácil para nenhum cristão, em nenhum momento da história, viver uma vida de santidade no mundo corrompido pelo pecado. Nunca foi fácil viver como povo santificado. Nunca. Num mundo de corrupção, de injustiça e de maldade. Jesus provou isso durante a sua vida em que ele esteve aqui. E ele viveu uma vida de pureza e sem pecado. E a nossa responsabilidade é seguir os passos de Jesus, como Pedro diz. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus amados irmãos, a santidade é essencial para nos relacionar com Deus. Nunca se esqueça disso. Se você quer se relacionar com Deus, você precisa buscar uma vida de santidade. Se você não tem buscado uma vida de santidade na sua casa, se você não tem buscado uma vida de santidade na sua família, se você não tem buscado a vida de santidade nos seus relacionamentos, você não está se relacionando com Deus. Se o pecado aflora na sua vida de forma tão constante e você não se arrepende, você não está se relacionando com Deus. Por isso, nunca se esqueça, o pecado não pode fazer parte da nossa vida. O pecado tem que ser expurgado. O pecado tem que ser abandonado. Nós precisamos nos relacionar com Deus porque a nossa santidade precisa disso. E mais, e que ela reflita na sua vida todos os dias, na vida prática, na sua vida comum. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que nós temos visto, às vezes, é pessoas que lutam e lutam muito para se purificar da impureza na sua carne, mas que na sua prática religiosa ela continua imunda. Ou pessoas que procuram na sua prática religiosa ser o mais fiel à ordenança de Deus, mas que na sua vida prática, na carne, ela vive uma vida imunda e impura. Todos os relacionamentos que nós temos, muitos dos nossos relacionamentos que nós temos, não precisa de pré-requisitos, não precisa de sentimentos, não precisa de intimidade, mas o relacionamento com Deus, um pré-requisito essencial é a santidade. Sem ela, nós não nos relacionaremos com Deus. E a pergunta que eu deixo para vocês é: vocês querem se relacionar com Deus? Vocês querem viver uma vida de comunhão com Deus? Se assim desejarem, procure agradar a Deus, servir a Deus e assim fazer a sua vontade. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus caminhando assim para o encerramento do nosso culto.
faz-me entender teu amor. Tua cruz toma-me. Eu sou teu Senhor Jesus. Quero escutar tua voz suave, fala ao meu coração. Tudo o que sou, eu te entrego, oferta de adoração. Quero estar, Senhor, mais e mais junto a ti. Faz-me entender teu amor. Tua cruz toma-me. Eu sou teu Senhor Jesus. Por tua cruz, tu abriste os meus olhos para te ver. Pois sem amor, minha vida é escuridão, não posso viver. Por tua cruz, tu abriste os meus olhos para te ver. Pois sem amor, minha vida é escuridão, não posso viver. Quero estar, Senhor, mais e mais junto a ti. Faz-me entender teu amor. Tua cruz toma-me. Eu sou teu Senhor Jesus. Eu sou teu Senhor Jesus. Eu sou teu Senhor Jesus. Quero que você ore nesse instante, e você, conhecendo muito bem a sua vida e as áreas da sua vida, se coloque diante do Senhor em santidade. Se são as palavras que saem dos seus lábios que precisam ser santificadas, peça ao Senhor. Se são os seus pensamentos que precisam pensar mais nas coisas do Senhor e não do mundo, peça ao Senhor. Se é o que você tem se alimentado neste mundo, que tem ferido diretamente ao Senhor, peça ao Senhor que Ele tire. Se são relacionamentos que têm afastado você do Senhor, peça que o Senhor que tire da sua vida essas pessoas. Mas busque santidade em tudo que você viver e ser. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós somos teus filhos, tuas filhas. Ó Deus, como Pai eterno, poderoso, sustentador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter a força suficiente para buscar uma vida de santidade. Sabemos que muitas vezes, ó Pai, temos tantas dificuldades em viver uma vida que agrada ao Senhor.
mas que em nome de Jesus, ó Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Que nós possamos, dia após dia, a cada instante do nosso dia, buscar agradar ao Senhor. Que palavras torpes não saiam da nossa boca. Que pensamentos impuros parem a nossa mente. Ó Deus, que desejos impuros não cheguem ao nosso coração. Que a vontade da carne não prevaleça nas nossas atitudes. Que os nossos passos não caminhem em lugares tenebrosos. Que as nossas mãos não peguem em coisas, ó Pai, impuras. Que de fato toda a nossa vida, todo o nosso ser seja consagrado ao Senhor. Que as pessoas que nós nos aproximemos, ó Pai, num relacionamento, sejam pessoas que pensem concordemente conosco. Que sejam pessoas que amam ao Senhor em primeiro lugar. Que sejam pessoas que nos levam mais próximos do Senhor. Se assim não for, ó Pai, se percebermos relacionamentos que nos levam para longe de Ti, em nome de Jesus, tira de nós. Ó Deus, que toda a nossa vida seja voltada para Te agradar. Que as nossas atitudes sejam demonstradas em amor ao Senhor. E que desta forma o mundo conhecerá que somos Teus filhos. O mundo saberá quem é o Senhor através das nossas vidas. Porque assim nós viveremos conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou. E verão, ó Pai Jesus, em nós e entregarão as suas vidas a Ele. Muito obrigado pela Tua igreja, mas proteja a Tua igreja da imoralidade espiritual, Senhor. A igreja cristã tem sofrido e padecido tanto. Padecido, ó Pai, porque o mundo tem adentrado e os falsos mestres têm se inserido na igreja cristã e têm transformado os cultos, os momentos de louvor e de adoração, o tempo de comunhão do Teu povo em mesa de Satanás, em comunhão do inimigo. Ó Deus, não permita que a Tua igreja aceite isso. Não permita que a Tua igreja viva isso. Que a Tua igreja esteja voltado, ó Pai, completamente ao Senhor. Não permita com que os Teus servos, Senhor, compreendam que tem um pouco de fermento vai levedar toda a massa, que nós possamos estar livres de todo esse levedo. Mas se assim o for, que o Senhor assim nos purifique, nos santifique, porque sem santificação ninguém verá a Ti, ninguém terá relacionamento com o Senhor. E nós queremos Te ver, nós queremos Te adorar, neste lugar assim como fazemos, e também no Santíssimo Lugar, assim quando Jesus voltar, e todos juntos o adoraremos, com total e completa pureza em nossas vidas, em santidade absoluta. Mas até que este dia chegue, que a Tua igreja busque, que cada um dos Teus servos busque a santidade no relacionamento com o Senhor, um relacionamento de pureza, um relacionamento de amor e um relacionamento de obediência. E em tudo isso nós oramos em nome daquele que em tudo obedeceu e em tudo foi santo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a comunhão, a direção, a santificação do Espírito Santo estejam em seus corações hoje e até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém.